Olá, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para responder uma pergunta que vocês me fizeram sobre constelação familiar. Qual é o melhor tipo de constelação? Constelação presencial, representada por pessoas, ou a constelação com bonecos? Eu, Letícia, trabalho com as duas. Há muitos anos, as duas são maravilhosas e as duas trazem os mesmos resultados e trabalham da mesma forma. A diferença é que nós convidamos pessoas para vir representar, como se fosse um teatro, a história de quem está constelando. Quem está constelando senta-se e assiste aquilo, e aquilo vai trazer um impacto emocional para ela, uma ampliação da consciência dela, quando ela vê que aquelas pessoas que realmente ressoaram naquele campo e que estão sentindo o campo, cada um dos familiares que entrou, dos personagens que entrou nessa história, estão realmente fazendo e agindo como se fossem os próprios personagens da história da vida dela, os seus ancestrais, seus familiares. Então isso causa um impacto. A pessoa se assusta e fala: meu, como que esse pessoal sabe disso se eles não conhecem a minha história, a minha família, tá? E a constelação com bonecos, a mesma coisa, só que a constelação com bonecos é individual. Eu, consteladora, e você, paciente, sentado na minha frente, e um campo redondo, sempre redondo, né? Em outro vídeo eu explico por que o campo é redondo, com os bonequinhos para representar essa história. Então, ao invés da representação ser feita por pessoas, ela vai ser feita por bonecos. Ah, mas dá certo, o boneco não tem vida. Dá certo porque é você, paciente, que vai movimentar esses bonecos para mim. E ninguém melhor que você para sentir o que sente, para sentir o que os seus familiares sentem, para saber da sua história. A constelação com bonecos, eu costumo dizer que ela é individualizada, humanizada e muito terapêutica, porque é ali, ó, eu e você. Não vai ter vergonha de falar o que aparece no campo, de responder as perguntas que eu faço, porque não tem ninguém assistindo. Então, o primeiro ponto negativo da constelação com pessoas é esse. A pessoa que está constelando muitas vezes não expõe na totalidade a sua vida ao campo e à constelação, porque sente vergonha das pessoas que estão observando, assistindo e representando. Muitas coisas ficam ocultas ali no campo. E aí a qualidade do resultado vai se perder. Já aconteceu de pessoas ligarem para mim um dia após constelar e falar assim: ah, eu queria te dizer, porque eu fiquei com isso na cabeça, não sei se faz diferença, mas eu tenho um amante e eu não sei se eu fico com meu marido ou não. Quer dizer, na hora que o campo estava aberto, a pessoa não falou. Como que isso vai ser trabalhado depois que a constelação já aconteceu? Aí já não tem mais jeito, né? Segundo ponto negativo da constelação com pessoas. As pessoas vêm para assistir ou para participar do campo representando a história do paciente. As pessoas que entram para representar o campo, elas têm que estar num campo de neutralidade, desprovidas de julgamento, de sentimentos. E é muito comum, quando a gente escuta a história do constelado, a gente tomar o partido de um dos lados, porque a pessoa vem com conflito. E num conflito sempre tem o lado da razão e o lado que não tem razão, né? E aí a gente costuma dizer, toda história tem 3 versões. A de um lado, a do outro e a verdadeira. Cada um conta a história conforme sente, conforme enxerga com as suas lentes de percepção, certo? Então, aí as pessoas entram para representar, já às vezes revoltadas, com medo, com julgamento. Nossa, como que essa pessoa teve coragem de fazer isso? Não cabe a nós. Nós estamos ali para estar a serviço, para representar o campo, para que aquela pessoa saia dali com um bem-estar e curada, ok? Então, colocar pessoas no campo é uma coisa muito complicada, porque muitas pessoas não agem no campo da neutralidade, elas entram no campo e não vão ter as sensações, a sensibilidade de representar a história conforme o campo traz. Vai representar conforme aquilo que está dentro delas, né? O olhar delas. Então, isso já atrapalha. Tem outro tipo de pessoa que entra para representar, que mistifica, que faz teatro.
Ai, eu tô sentindo um calafrio. Ai, meu braço tá doendo. Ai, minha barriga. Ai, eu acho que o que aconteceu para ela, vou colocar meu ponto de vista. Não, não tem que colocar opinião. A constelação é feita em silêncio. O constelador fala, pergunta para quem está representando e pergunta para o paciente, mas ninguém fala se não for solicitado. Porque como estamos ali refazendo padrões de pensamento, de comportamento, de sinapses, o que você falar nesse campo expandido de consciência, a pessoa vai absorver como realidade. Então, quem fala é quem é o terapeuta. Quem não é, fica quieto. E as pessoas querem muito colocar a sua opinião, colocar o seu entendimento, e isso não vai valer para nada. Atrapalha. Terceiro ponto que atrapalha numa constelação com pessoas, que não acontece quando estamos paciente e constelador trabalhando ali de forma individualizada. As pessoas ouvem aquela história, integram, julgam, vão embora o constelador fale. O que acontece aqui dentro, fica aqui dentro. É um campo seguro e estamos lidando com a história de uma outra pessoa que não faz parte da nossa vida. Então, por favor, não comenta-se lá fora o que aconteceu aqui dentro. A pessoa sai daqui de dentro, vai lá fora e espalha para todo mundo. Aquela pessoa traiu o marido, aquela pessoa perdeu um bebê, aquela pessoa é adotiva. E aí, isso dá escape de energia. Isso é negativo, volta para a pessoa que está falando, mas vai também ressoar na pessoa que constelou. Eu, particularmente, sempre dou preferência à constelação individual com bonecos, porque não vai ter esse tipo de problema. Somos eu e você falando sobre o seu problema que vai permanecer ali dentro. Quando fecha-se o campo, sempre vamos dar 3 pulinhos para movimentar essa energia e sair dessa história. Essa história não me pertence como consteladora, ela já não te pertence mais como paciente, porque ela já vai voltar no tempo e ser alterada, e ela não pertence a ninguém que assistiu e ficou sabendo desse fato. Ok? Beijo no coração, namastê, espero ter ajudado.